Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Esse é o nosso Faça e Venda e hoje eu vou ensinar para vocês essa maravilha aqui, ó. Uma rosca recheada e também uma rosca bem trufada para vocês venderem bastante aí para ceia de Natal nesse fim de ano. E aquela rosca recheada um pouquinho mais sutil para vocês venderem muito aí para café da manhã e café da tarde. Então já vem comigo, sem enrolação, a gente já vai começar essa aula. Bom, então a gente vai agora para o recheio. Eu coloquei aqui uma lata de leite condensado. Vou colocar 250 ml de leite, 2 colheres de amido. Vou misturar. Eu vou levar ele para o fogo e quando ele engrossar, eu vou desligar e vou adicionar um creme de leite. Eu mostro para vocês. Tá? Então esse daqui agora vai para o fogo. E aqui eu cortei 3 maçãs, eu descasquei e cortei. E ela tá aqui descansando numa água com limão para ela não escurecer. Mas agora eu vou levar ela para o fogo também. A gente vai cozinhar essa maçã porque eu quero ela bem macia. Então aqui eu vou colocar a minha maçã. Vou pôr aqui meia xícara de açúcar. Vou pôr o equivalente a 1 xícara de água. E eu vou colocar mel. O mel é opcional. Limão é só um pouquinho, só para não ter perigo dessa maçã escurecer, tá? Pra ela não ficar manchada, não ficar escura. Então, agora a gente vai deixar cozinhar. Enquanto a minha maçã cozinha, eu vou fazendo o meu creme. Depois do meu creme bem cozidinho, eu vou desligar ele e vou adicionar o creme de leite. E agora eu vou colocar ele em um recipiente. E agora eu vou cobrir esse creme e eu vou deixar ele ficar geladinho para eu usar. Depois que secar a água e sobrar só uma caldinha, e a minha maçã está cozida. Ela não está desmanchando, mas ela está bem cozida, tá? E é assim que a gente quer mesmo. Então agora eu vou colocar ela numa vasilha também e vou levar na geladeira para ela poder esfriar. Bom, então agora a gente vai começar a nossa massa. Então eu vou passar para vocês agora a nossa lista de ingredientes. Bora então iniciar a nossa massa? Então eu vou colocar aqui o fermento. Se for um fermento seco, ativa ele antes que o resultado é melhor. Vou colocar o meu açúcar e vou dissolver. Pronto, fermento dissolvido, eu vou colocar minha água, ovos, óleo, leite em pó. Vou misturar. Agora eu vou adicionar parte da minha farinha. Vou juntar minha pitadinha de sal. Vou colocar o restante da minha farinha. Vou passar ela para a bancada e vou iniciar a sova. Então agora com a minha massa na bancada, a gente vai dar início à sova. Sempre que for sovar a massa, vai rasgando ela, não precisa ter dó aqui. Quanto mais a gente ativar o glúten aqui da massa, melhor vai ser o nosso resultado. Bom, agora que eu já deixei a minha massa bem sovadinha, ó, bem lisinha, tá?
Ela não gruda na mão, ela é uma massa pesada para sovar. E no início ela vai ficar assim mesmo, que aqui é onde a gente vai fazer a adição da manteiga ou margarina. Você escolhe o que você quiser utilizar aqui. Então eu vou aqui abrir a minha massa, vou adicionar. E vou fazer novamente uma sova. Então, inicialmente aqui, essa massa vai grudar um pouco, tá? É normal, porque a gente tá começando a adicionar a nossa manteiga aqui. Só que depois, quando essa manteiga incorporar completamente nessa massa, ficar totalmente homogêneo, aí ela não vai grudar. Então, a gente não vai fazer adição de farinha nessa parte aqui, nessa sova, tá? Não faça adição de farinha. Vocês vão perceber que no primeiro momento ela é uma massa bem firme de farinha. E agora é a manteiga que vai deixar essa massa super macia. E ela não vai grudar ao final desse processo aqui, ó. Então agora que eu já consegui homogeneizar a minha massa por completo, pode ver que ela já não gruda, eu vou sovar ela aqui por mais 10 minutinhos, sem parar. Mesmo ela já tendo incorporado toda essa manteiga, eu ainda vou sovar ela por 10 minutinhos. Bom, então eu sovei por mais 10 minutinhos a minha massa, como eu disse pra vocês, tá? E agora eu vou colocar ela dentro de um saquinho pra ela ficar bem abafada. Mas pode ser dentro da bacia dela mesma. Eu vou aqui tirar todo o ar, vou fechar aqui em cima para dar um espaço para minha massa crescer. E vou deixar ela em um lugar abafado, tá? Então eu vou pôr ela aqui e vou pôr lá dentro do micro-ondas. E agora eu vou deixar ela por aproximadamente aí uns 40, 50 minutos. E vou deixar ela descansando. Quando ela tiver já crescido uns 80% do volume dela aqui, a gente vai mexer nela novamente, tá bom? Bom, agora a gente vai fazer a montagem. Minha massa já descansou, então ela já cresceu aqui um pouco. Como eu falei pra vocês, não é necessário uma dobra de volume aqui. E agora eu vou abrir a minha massa. E eu vou utilizar um pouquinho de farinha. Aqui vai ser realmente bem pouquinho, tá? A gente vai polvilhar. Mas eu não preciso que seja muita farinha. E na verdade minha massa tá tão fofinha que tão fácil de abrir, ó, que eu não vou utilizar nem o rolo. Então agora eu vou tirar uma parte dessa massa. E essa parte aqui é a que eu vou utilizar. Ela não foi aberta, uma massa muito fininha, tá? Então coloquei aqui uma quantidade bem generosa desse creme. E agora eu vou vir aqui com a minha maçã e vou colocar aqui por cima. E agora eu vou pôr canela. A canela é opcional, você coloca se você quiser, se você não gosta, não é necessário colocar, tá? Então vou vir aqui com a canela, que super combina com maçã e com o creme também. Vou colocar aqui uma polvilhada bem generosa.
E agora eu fechei, então a minha maçã, ela foi pra baixo aqui. Eu vou girar. Por isso que a massa não pode ser muito fina. Se a tua massa estiver muito fina aqui, quando você for girar, a massa vai se arrebentar, tá? Então agora a minha maçã voltou a ficar na parte de cima. Eu vou fechar as laterais aqui. Vou fechar aqui. E a parte que eu fechei vai ficar lá pra baixo. Fechar as minhas laterais. E agora eu vou colocar ele na minha forma. Agora eu vou polvilhar aqui um pouquinho de farinha no fundo. E depois nas laterais a gente passa uma faca e ela vai soltar. Vou vir aqui. E acomodar o meu pão. E agora eu vou pegar uma faquinha e vou fazer uns cortezinhos aqui em cima. Por quê? Enquanto ela cresce e enquanto ela assa, principalmente enquanto ela assa, ela vai vazar todo o vapor dela, então não vai segurar na massa, não vai expandir, não vai arrebentar, mesmo a gente tendo uma grande quantidade de recheio, porque a gente tá bem envolto em uma quantidade razoável de massa e também porque ela tem onde sair o vapor, então ela não vai estourar por causa do recheio. Ó, eu fiz um corte, eu busquei lá no fundo mesmo. Até ele chegar lá no creme. E pronto. Agora eu vou cobrir e vou deixar ela crescer, vai descansar aqui por mais ou menos mais uns 30 ou 40 minutos antes de eu levar ela pro forno. Eu vou cobrir ela com um plástico e vou deixar ela crescer. Com o nosso restante de massa aqui, eu vou abrir ela. Eu já abri ela mais fininha. Vou espalhar aqui o restante do meu creme nessa massa. Vou colocar também um pouco de coco ralado. Agora eu vou enrolar ela. Agora eu vou juntar essas duas pontas e eu vou enrolar uma na outra. Dobrei. E agora eu vou vir aqui e vou colocar ela numa forminha.
aqui, ó, a minha costurinha ficou pra cima. Então, se acontecer dela abrir e o creme ficar pra fora, não tem problema nenhum, tá? Porque ele vai abrir a parte de cima, então não tá abrindo lá embaixo pra grudar na assadeira nem nada disso. Então, a gente já deixa essas partes que a gente junta pra crescer sempre virada pra cima, tá? E essa aqui vai ser uma rosquinha de coco. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou cobrir ela e agora a gente vai deixar elas crescerem. Bom, agora eu vou levar as roscas para o forno. O meu forno está ligado a 200 graus, ele está pré-aquecido, tá? Eu vou usar o forno elétrico. Ela vai ficar por aproximadamente 45, 50 minutos no forno. Esse vai ser o tempo. A menor talvez um pouquinho menos, tá? Ela vai assar um pouquinho mais rápido. E o que eu quero que vocês observem aqui, para não ter erro, é que ela cresceu, vocês estão vendo, mas ela tem uma massa que ela não tá tão fermentada a ponto de eu tocar nela e ela murchar, tá? Então aqui, ó, eu estou tocando nela e ela não vai murchar, tá bom? Então esse é o ponto correto pra gente colocar assar. Então ela cresceu aqui, ela não chegou a dobrar o volume, tá bom? Então como a gente tem duas fermentações, esse é o ponto para ela depois não assar e murchar. Então agora a gente vai esperar ela assar e depois a gente vai fazer uma cobertura para ela. Bom, nossas roscas estão bem assadinhas. Como vocês podem ver, ela tem que ficar bem douradinha assim, tá? Principalmente essa, porque ela é muito grande. Então, essa é menorzinha, ela até pode ficar mais clarinha, mas essa não. Ela tem que ficar bem douradinha, porque é a certeza que a gente tem de que ela está bem assada, independente do tamanho dela, tá? Então, eu vou desenformar essa daqui. Elas ainda estão bem quentes, tá? Eu acabei de tirar ela do forno, então ela não tá fria ainda, que é o ideal pra gente mexer com ela. O ideal é deixar ficar bem fria mesmo. Pode aguardar bastante, até ela tá morninha, tirar ela, ainda deixar ela esfriar para depois fazer a decoração. Mas aqui no caso, como eu quero fazer a finalização e cortar pra vocês, então eu já vou fazer a finalização delas. Então, a nossa de maçã eu vou finalizar com chocolate branco. Aqui, como ela tá quente, então meu chocolate branco, ele vai escorrer um pouquinho, tá? Se ela não tivesse quente, ele nem iria escorrer, ele iria parar um pouco mais pra cima. Então, por isso que o ideal é que vocês aguardem pra fazer a decoração depois que ela estiver totalmente fria. Agora eu vou pegar aqui uma cerejinha. E como ela é de maçã, eu vou utilizar uma maçã aqui. A maçã, ela escurece. Então, para ela não escurecer, o que vocês vão fazer? Vão pingar umas gotinhas de limão e misturar, tá? Que o limão não deixa ela ficar escura. Decoração, sempre fazer decoração, independente do que vocês vão decorar, sempre quando vocês forem entregar, um pouquinho antes de entregar. Porque aí fica a decoração, se for fruta fresca, não murcha, tá? A não ser que vocês utilizem coisas como cereja, aí já não tem problema, tá bom? Aqui a gente pode colocar também uma uvinha passa. E eu vou finalizar com um pouquinho de açúcar de confeiteiro para ficar parecendo uma nevezinha aqui, para ficar bem a cara de Natal mesmo. A nossa rosca recheada tá pronta, eu já vou cortar ela para vocês. Mas antes eu vou
decorar a de coco. Então a nossa rosca de coco com creme, eu vou cobrir com leite condensado. E vou colocar coco ralado. Então já estamos com as duas decoradas. Essa rosca ela pode ser finalizada com leite condensado também, não tem problema em relação a isso, tá bom? Aqui eu preferi o chocolate porque eu queria que ele fixasse, que ele parasse, que ele não escorresse. Mas se você quiser, pode ser finalizada com leite condensado. Ela também pode ser finalizada com fondant, ela pode ser finalizada com glacê, você fazer a cobertura de glacê com limão. Também vai super bem aqui, tá bom? Então você pode optar por outras coberturas, não precisa ser necessariamente o chocolate, tá? E agora a gente vai cortar ela pra vocês. Bom, então agora a gente vai cortar. Eu vou mostrar como fica por dentro pra vocês, tá? Então eu vou cortar aqui a nossa rosquinha de coco. E ela fica assim. Então ela vai ficar com partes recheadas, se quiser chegar aqui bem pertinho. Ó, massa super fofinha. E ela fica com as partes separadas com recheio. Aqui dá pra ver bem certinho as partes recheadas. Então ela não fica, nesse caso aqui, ela não é uma rosca que fica com muito recheio, não é exagerado. E eu sempre tive bastante clientes que gostavam dessa forma, um pouco mais suave, não tão bombada de recheio. Assim fica mais sutil. O pessoal usa muito para tomar café da manhã, café da tarde. Então esse é um produto que vende bastante. E agora eu vou cortar a nossa recheada. Ela ainda está quente, então essa não é a forma ideal de cortar ela, tá? Ó, vocês podem ver que ela tá bem quente, o recheio ainda tá bem molinho. Então esse não é a melhor forma de cortar, vocês têm que esperar esfriar primeiro, estabilizar, para depois vocês manusearem, cobrir, enfim, embalar, tá? Tem que estar fria. Aqui vocês já conseguem ver bastante o recheio dela e também a maciez da massa e a estrutura da massa, que é o mais importante. Então essa massa, ela tem uma boa estrutura, então ela aguenta recheios mais densos, como é aqui no caso, em quantidades maiores. Então fica assim, massa super fofinha. Aqui ela está bem quente ainda por dentro, mas se fosse para consumir na hora assim também é bem legal, ela bem quentinha. Na verdade é muito gostoso ela nessa temperatura. Mas para venda, esperem esfriar, é só embalar. Ela tem que ser conservada dentro de geladeira, tá? Então a finalização vocês fazem só na hora de entregar, no dia de entregar. Mas ela tem que ser conservada em geladeira porque o recheio dela é perecível. A gente tem um creme aqui, tá bom? Essa daqui, como a quantidade é menor, ela pode ficar até 3 dias em temperatura ambiente. No caso dessa daqui, que tem uma quantidade bem grande de creme, então é melhor você se precaver. E se for deixar, ela mantém em temperatura, mantém refrigerado, tá bom? Então, esses são nossos produtos de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Façam, me marque bastante aí nas redes sociais. Compartilha bastante esse vídeo, não esquece de deixar um joinha aí para incentivar o nosso canal, porque aí a gente vai sempre estar colocando coisas novas e saber que você está gostando disso. Então é o nosso parâmetro aí para saber se você está gostando. Então deixa seu like aí, compartilha bastante e a semana que vem a gente volta com mais um Faça e Venda.